Olá, estou de volta com uma história novinha em folha para o nosso projeto Agendando Encontros com Jesus na Quarentena. Hoje a história é Jesus, a Cruz e Salomé. E o texto que me inspirou para criar essa história está em Marcos 15, versículo 40, que diz assim: E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor de José, e Salomé. Um dia que parecia ser como os demais até então, Salomé se preparava para ir ao encontro de Jesus para ouvir as suas lindas histórias sobre o reino de onde viera, o reino dos céus. Até ouvi-lo, ela só conhecia um lugar tão maravilhoso, o Jardim do Éden. As histórias que ouvira pela boca dos seus pais, que por sua vez a tinham escutado dos avós, sustentavam a linda história de um amor que excede a todo entendimento entre o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas que, apesar de poderosíssimo, se agradava em fazer parceria com o homem. Esse amor era entre o Todo-Poderoso e Adão, o homem a quem Deus criara. Por isso, após criar todas as coisas, Deus convidou Adão a dar nomes a tudo o que havia criado. Naquele tempo, palavra e coisa eram a mesma coisa. E não havia variedade de línguas como hoje a gente vê. A língua era uma só. E não precisava Eva ficar perguntando quando ouvia o nome de alguma coisa: o que é isso? Porque tanto a figura quanto a força de um leão, por exemplo, já estavam inscritas na palavra e a palavra na coisa. Essa maravilhosa correspondência entre palavra e coisa perdurou até o dia em que o Éden, o jardim paradisíaco, foi contaminado pelo pecado da desobediência. De lá para cá, tudo mudou. Como se uma névoa de maldade envolvesse o jardim. E do mesmo modo que Adão, todas as pessoas preferiram se esconder de Deus quando a ele desobedecem. Foi nesse estado de coisas em que se encontrava a terra, e ainda se encontra, que Deus, o Todo-Poderoso, resolveu enviar a luz que acabaria com aquela treva que envolvera o jardim e toda a terra. Ele então enviou seu Filho Jesus, a luz do mundo, a mais brilhante estrela da manhã. Salomé havia entendido isso perfeitamente durante as longas caminhadas que dera seguindo o Mestre Jesus, pelos montes, pela areia da praia, na casa dele, pois que aquele jovem moreno de rosto queimado pelo sol, pés castigados pelas longas caminhadas em busca de perdidos, mas que conservava os olhos mais doces que já vira, não se cansava de se doar com amor e compaixão a todos quantos o buscavam. Desde o primeiro dia em que se dispôs a segui-lo e até aquele momento em que se ajeitava para ir ao seu encontro, nunca presenciara ninguém voltar de mãos vazias quando se encontrava com Jesus. Todos vinham e voltavam com o que vieram procurar e com muito mais, porque Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Lembrava que, de modo gentil e amoroso, Jesus estava sempre a lhe perguntar: o que quer que eu te faça, Salomé? Salomé era testemunha da bondade daquele jovem a quem Deus enviara para trazer alívio e leveza a todos que quisessem se ver livres de julgos e de cargas. E ela se lembrava vividamente de como ouvira uma vez Jesus perguntar a um homem cego: o que quer que te faça? E o homem voltou a ver. Salomé ajeitou os cabelos sobre o pano para não deixar nenhuma mecha de fora, pois não queria ser mal afamada por onde passasse. Na sua cultura, os cabelos eram considerados algo íntimo, e as mulheres só podiam soltar os cabelos dentro de casa, e as casadas só mostrá-los na intimidade do seu quarto àquele que fosse o seu marido. Salomé admirou a sua beleza refletida num vaso de metal amarelo, onde armazenava azeite, mas que, de vez em quando, ela usava como espelho. Não poderia esquecer a trouxinha com pequenos pães e peixes já assados, pois passava dias seguindo o mestre por onde ele fosse. Vai que Jesus precisasse de pães e peixes para mais um milagre. Estava a pensar nessas coisas quando chegou um menino, amando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e de Maria Madalena. O menino chegou esbaforido e parecia não falar coisa com coisa.
Precisou sacudi-lo para que finalmente desembuchasse. Pegaram Jesus. Dona Maria e Madalena mandaram avisar. Salomé não estava entendendo nada. E quanto mais pedia para ele explicar, mais ele parecia se atrapalhar todo. Já chegaram ao Monte das Caveiras. Quem, menino? O quê? Salomé não tinha nenhuma resposta. E o jeito foi aceitar a mão que o menino estendia e correr com ele de volta para saber o que estava acontecendo. Salomé pensou que até aquele momento estivesse vendo em outro planeta, pois o que viu a deixou aterrorizada. Um terremoto havia acontecido. Era ainda pouco mais da hora nona, ou seja, umas 3 horas da tarde, e parecia que o dia estava amanhecendo. Passou pela porta do templo e, com o rabo do olho, viu que no altar o véu havia se rasgado em 2 partes. No caminho, em razão de uma grande enxurrada, encontrou pessoas que estiveram no sepultamento, as quais estavam saindo vivas do cemitério, pois a água da chuva que se misturara ao sangue de Jesus, que escorrera do seu corpo, fora trazido pela enxurrada e foi curando tudo por onde passou. Mas adiante viu pessoas que desciam do monte após terem visto esse espetáculo, que batiam fortemente no peito em sinal de grande indignação com a injustiça do que havia ocorrido. Meu Deus, o que está acontecendo? O menino, no entanto, nem para trás olhava e arrastava pela lama que se fez ao longo das ruas estreitas de Jerusalém. Enfim, parou num lugar ainda longe, mas era o único do qual podia ver o cenário de uma paixão extrema. O corpo do Mestre Jesus, já sem vida, pendurado no madeiro em forma de cruz. Salomé apurou a vista e viu Maria, mãe de Jesus, e a sua irmã, a tia de Jesus. Um pouco mais adiante, com as quais foram se juntar, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Clopas, Maria, mãe de Tiago Menor e de José. Salomé olhava para elas, suas amigas, amigas de grandes caminhadas pelos caminhos por onde Jesus andara, curando, consolando e salvando a todos que por ele chamassem. Decidiram que não arredariam um pé dali, que não deixariam o corpo do mestre ali sozinho, que ficariam com ele enquanto ali na cruz estivesse, para demonstrar a sua amizade. De vez em quando alguém ousava perguntar o que havia acontecido. O centurião que estava à frente de Jesus quando tudo aconteceu, disse ter visto ele chamar por Eli, e tudo escureceu com um grande estrondo e escuridão. Ele estava ainda com os olhos arregalados e repetia como um louco: verdadeiramente ele é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Amparada pelo menino, que chorava copiosamente a morte de seu amigo, aquele que dias antes o tinha abraçado, abençoado e dito que quem não se tornasse como uma criança não entrará no reino de Deus, Salomé decidira ficar ali, olhando de longe aquele triste espetáculo, ambos sofrendo a dor da perda do grande, fiel e verdadeiro amigo, Jesus, o Filho de Deus. Salomé deixou passar o sábado, esperando que passasse das 18 horas, que era para os judeus já domingo. As suas amigas Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, haviam combinado que no sacrifício da tarde iriam ao comércio que só abriria àquela hora para comprar aromas para ungir o corpo de Jesus. Era o presente que elas tinham para dar a Jesus. 2 importantes homens da sinagoga, José de Arimateia e Nicodemos, haviam reclamado o corpo. Maria sentira nas mãos de Nicodemos um cheiro suave de aromas raros, mas ela era a mãe. As outras amigas, e era necessário que fizessem aquela última homenagem àquele a quem tanto as amara e a quem elas tanto amaram também. Naquela noite ficaram juntas para consolar Maria de Nazaré, que mesmo diante daquela situação, inacreditavelmente, não abriu a boca. Hora nenhuma, para murmurar e nem se maldizer. Que mulher admirável, pensavam todas. Esperaram com impaciência as horas se passarem e chegasse a madrugada para irem até o lugar onde haviam colocado o corpo de Jesus. Era preciso chegarem furtivamente, porque sabiam que o local estava fortemente vigiado e temiam ser impedidas pelos soldados. E ainda havia a pesada pedra. Elas sabiam de tudo isso, mas não hesitaram em irem fazer a última homenagem àquele a quem amavam. Salomé não sabia que toda aquela escuridão, tristeza e desesperança
acabariam naquele domingo de madrugada, quando Jesus ressuscitar e receber um corpo glorificado, e o lugar onde o depuseram estava completamente vazio. Naquele dia, o anjo que Deus mandara para informar aquelas mulheres que Jesus não mais estava ali, morto, e que era para elas dizer aos seus discípulos e a Pedro que fossem para a Galileia, uma vez que ele já teria ido adiante deles. A mesma ordem nos é dada hoje por Deus, para que sigamos o seu Filho, pois ele estará sempre à nossa frente, indicando o caminho do seu reino, do reino dos céus, o reino que esteve conosco quando ele por aqui passou. Amém. Se você gostou desse vídeo, clique aqui, porque nós temos um vídeo mais específico sobre a Assunção de Jesus aos céus, que é o evento maravilhoso que nós vamos comemorar nos próximos dias.